Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar da escola realista do Brasil, do realismo no Brasil. O realismo no Brasil, ele vem fazer uma antítese, uma oposição ao que foi a sua escola anterior, o romantismo. A gente não vai focar no romantismo porque a ementa do Enem não costuma cobrá-la. Mas vamos fazer um apanhado bem rápido, bem breve sobre o que foi o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil, ele exalta o homem e as suas virtudes, né? Lembrando que a literatura é um pêndulo, ela vai e volta, né? Ela vai variando suas tendências de acordo com as suas modificações sociais. Então, no romantismo, a gente tem a primeira geração, que é a geração indianista, que é a geração de exaltar, de procurar um herói para a nação, idealizar esse herói. A gente tem a segunda geração, que é a ultra-romântica, que a gente chama de a geração egocêntrica, que é o indivíduo sobrepondo suas questões sentimentais em relação às outras pessoas, como se seus problemas, né, fossem, enfim, né, mais intensos, como se ele sentisse os problemas universais mais do que todas as outras pessoas. E a terceira geração é a condoreira, que tem essa exaltação da beleza branca, dessa beleza pálida, né? Embora de todas essas gerações do romantismo, a condoreira, que é a terceira, é uma espécie de transição para o realismo, né? Porque já é uma vertente do romantismo que já começa a sair um pouco do indivíduo e ir para propósitos sociais. O realismo, então, é a antítese de tudo isso, né? Ele tem compromisso com temas que são universais, né? Com as relações, com as pessoas do jeito que elas são, né? E a gente começa a perceber a grande exaltação da ciência, da razão. O realismo, como a gente viu, ele data de 1881 a 1893. Nesse período, o Brasil ele passa por uma espécie de exaltação ao cientificismo, né? O cientificismo é isso de você priorizar, de você colocar a ciência no pedestal como se ela sanasse e respondesse todas as questões. O realismo é influenciado por 4 correntes filosóficas. A gente vê o evolucionismo, o determinismo, o positivismo e o marxismo, né? Correntes que falam exatamente dessa coisa do progresso, né? Do progresso social, do progresso de um progresso de uma luta de classes, da exaltação à ciência, da explicação lógica, racional, científica das coisas no geral. Tá? No Brasil, quem inaugura o realismo é Machado de Assis. Não à toa, o realismo machadiano é a primeira escola, a primeira vertente do realismo. Lembrando que o realismo tem 3 vertentes: o realismo machadiano, o naturalismo e o parnasianismo. O realismo machadiano, esse que é fundado pelo Machado de Assis, data de 1881, quando ele lança sua obra Memória Póstuma de Brás Cubas. É muito interessante esse livro, esse romance, porque ele fala exatamente, ele coloca Brás Cubas já morto, né, narrando a sua vida, como se ele estivesse olhando a sua vida, como ela foi, como se fosse uma autobiografia, digamos assim, e as suas relações com as suas mulheres, e falando dessas relações, não daquela forma romântica, não daquele ideário romântico, mas como elas são, né? A mulher com a questão do casamento, do compromisso conjugal, a amante, que é aquela coisa mais excludente. Então ele vai colocando a sociedade, é um retrato descritivo da sociedade, digamos assim. E Machado de Assis, dentro desse realismo machadiano, tem outras 2 obras que são marcantes, que é Quincas Borba e Dom Casmurro, tá? Em segundo instante, a gente tem o naturalismo. O naturalismo ele também não descuida dessa análise do homem e da sua psicologia, né? Ele fala também de temas racionais, científicos, só que ele também fala de temas como exploração, preconceito, promiscuidade, né? No realismo, a gente tem 2 autores principais, o Aloysio de Azevedo, com o famoso O Cortiço, e temos Raul Pompeia, com o Ateneu. O cortiço, ele traz exatamente essa coisa, a formação dos cortiços, das moradias insalubres, de pessoas de baixa renda no Rio de Janeiro,
falando exatamente sobre essa coisa fisiológica, falando sobre as necessidades fisiológicas, falando sobre a sujeira, a insalubridade, colocando mesmo o Rio de Janeiro e o Brasil como retrato da formação e da segregação socioespacial, né? Da pobreza e da riqueza. E, em terceiro instante, a gente tem o parnasianismo. O parnasianismo, ele é concomitante, ou seja, ele concorda, ele está alinhado com o realismo e com o naturalismo, né? Aquela coisa da objetividade, né? Da sociedade como centro da discussão, do homem e sua psicologia real e não ilusória, não romantizada, mas ela tem uma estrutura poética. Eu falei disso lá na primeira aula, antes de falar do quintismo, eu falei sobre os gêneros literários, tá? O romance é aquela estrutura em livro que a gente vê. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu peguei a própria obra do Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O romance, ela tem essa estrutura em prosa. O que é estrutura em prosa? É essa estrutura aqui, ó, em textos, dividido em capítulos, né? Que é a maior estrutura literária. Não é uma estrutura tão breve como o conto ou como a novela, que é intermediária. E a gente tem a estrutura poética, a estrutura de poesia, né? E a gente vê muito no parnasianismo o uso de sonetos, né? O soneto, como eu falei lá na aula sobre arcadismo, é uma estrutura com 14 versos, tendo 2 tercetos e 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 3 versos e 2 estrofes de 4 versos. O parnasianismo, ele tem essa mesma abordagem científica, essa abordagem racional, né? E ele traz como conceito a arte pela arte, porque ele se opunha, ele se contrapõe à poética romântica, né? Ele tem não é porque ele é lírico, não é porque ele é feito naquela estrutura lírica, né? Lírica é aquela poesia que é feita em algum lugar que inspire a sonoridade da poesia, tá? Ele tem essa preocupação com a rima, com a métrica, mas ele é arte pela arte, ou seja, ele não tem nenhum compromisso social ou didático, ou mesmo didático, tá? Então, a estrutura parnasianista, ela é composta por poemas e a estrutura do realismo e do naturalismo em prosa, tá? Eu vou colocar aqui na tela um exemplo do poema do Olavo Bilac, Profissão de Fé. E aí vocês vão entender por que eu quis dizer que o poema parnasianista, por mais que tenha influenciais neoclássicos, né, por que ela é a arte pela arte. Então tá aí, ó. Profissão de fé. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre, por servir-me sobre o papel. A pena como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhes ao corpo que amplia roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina, sem um defeito. E que o lavor do verbo acaso, por tão subtil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E horas sem conta passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo, o pensamento. Por que o escrever tanta perícia? Tanta requer, que ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena, segue esta norma por te servir. Deusa serena, serena forma. Vocês viram, gente, que o Olavo Bilac, nesse poema Profissão de Fé, ele tentou explicar exatamente, né, todo esse objetivo que o parnasianismo tem, toda essa preocupação com a métrica e com a rima.
Então ele usou o próprio código, né, poema, para explicar o próprio código poema, né? Isso parece estranho, mas quando a gente vê lá em Funções da Linguagem, tá? Em uma das terças de português tem lá no destaque, falando sobre as funções da linguagem, ele cumpre essa função metalinguística. O que é a metalinguagem? É você explicar algo dentro do próprio código. Ou seja, o poema dele foi falando exatamente sobre a estrutura poética, como ela é polida, como ela é cristalina, como ela é celeste, serena forma, né? Forma serena. Então esses fragmentos dão a entender essa exaltação à forma do poema, né? O poema em sua estética, exatamente essa preocupação com a métrica e com a rima que são tão típicas do parnasianismo, né? Só que você vê que ele não, em nenhum momento ele fez aquela exaltação ao amor romântico, a exaltação à beleza da mulher, exaltação ao amor impossível. Ele falou, foi uma coisa muito prática. Ele fez uma descrição da poesia, né? Só que num tom lírico, né? Utilizando, né? Explorando essa coisa sensorial do leitor, dos 5 sentidos, da alusão ao azul, à forma, né? Mas é uma coisa extremamente pragmática. É um poema que tem uma linguagem reta, tá? Gente, então fica assim, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no direct, que eu tô aqui para poder responder as dúvidas sobre os estudos literários. Gente, por favor, não deixe de dar engajamento ao nosso trabalho. Nosso trabalho depende principalmente do engajamento de vocês, tá? Curtam nossas páginas no Facebook, no Instagram e no YouTube da Rua UENEM, tá? No próximo vídeo, na próxima Quinta Literária, eu vou falar sobre o pré-modernismo. Tá bom, gente? Então até lá!